Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um dia ao canal. O desejo do meu coração é mais uma vez poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês. Hoje eu gostaria de ler um versículo que se encontra no capítulo 6 do livro de Daniel. O versículo é o 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Bom, para a gente entender um pouquinho esse versículo, depois eu peço que vocês leiam todo o capítulo 6 do livro de Daniel, mas para entender esse versículo eu vou fazer um resumo. Esse texto conta a história de que o rei Dário faz um decreto, e nesse decreto existe uma lei que diz que todo aquele da província e do reino que buscasse a um homem, a outro Deus, que não fosse ao rei, tanto para pedir como para fazer uma oração, ele seria lançado na cova dos leões. E o texto diz que quando Daniel fica sabendo desse decreto, ele não se apavora, ele não deixa de orar, mas pelo contrário, ele volta a fazer tudo aquilo que ele já fazia. O texto diz que Daniel, ele se ajoelha, se prostra e novamente, como de costume, ora a Deus, pois ele fazia isso 3 vezes, todos os dias. E a palavra de Deus diz que ele agradece, que ele não pede, ele não suplica, pelo amor de Deus, Senhor, me livra, eu oro, se alguém ficar sabendo que eu te busco, eu vou ser jogado na cova dos leões. Não, ele não se apavora diante da má notícia, ele apenas agradece, porque ele sabia que quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós nos prostramos diante do nosso Deus, o Senhor cuida da gente, e ele sabia que Deus cuidaria dele. A palavra de Deus, no Salmo 50, número 23, diz assim: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Olha só, Daniel, ele já sabia que aquele que anda nos caminhos do Senhor e aquele que é grato ao Senhor, Deus cuida, Deus guarda, Deus livra. Então a conduta dele não mudou. Ao saber que existia um decreto de morte sobre a vida dele, ele vai para quem resolve, ele se prostra e ali ele resolve agradecer, porque era o hábito e o costume dele. E o que eu gostaria de meditar com vocês nesse dia é perguntar para vocês e a partir de mim, para onde nós vamos no momento da má notícia? A quem a gente recorre no momento do desespero ou no momento em que é algo que não está no nosso controle, acontece de repente e a gente fica sem saber para onde ir ou o que fazer? Quando a gente é confrontado diante de uma adversidade, a gente se prostra diante desse problema, a gente busca soluções em homens, ou a gente busca caminhos alternativos para resolver, ou nós vamos à presença de Deus para buscar dele uma solução. O texto diz que Daniel não mudou a conduta dele, mas nós sabemos que se a nossa conduta não é buscar o Senhor, com certeza nós não teremos a mesma atitude que ele, pois somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de, numa situação dessa, agradecer ao invés de suplicar, pelo amor de Deus, para que haja o livramento. Mas aí você lê o texto e você diz: Gustavo, mas Deus não adiantou nada, porque Deus não poupou Daniel. Eu vou te dizer que realmente Deus não poupou Daniel da cova dos leões, mas Daniel não estava sozinho naquela cova, havia a presença de Deus ali. Era necessário que Daniel estivesse na cova, pois muitas vezes na nossa vida Deus não vai nos livrar da adversidade, da cova, da fogueira, mas Ele estará conosco lá dentro, assim como o texto diz que Deus enviou um anjo e esse anjo fechou a boca dos leões. Isso fala muito ao meu coração, porque existem situações em que para a gente ver a presença de Deus, para que a gente tenha um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor, para que a gente veja o milagre, Deus vai permitir a adversidade na nossa vida. Porque se não tivesse cova na vida de Daniel, ele não teria o privilégio de encontrar com um anjo e ver o anjo fechar a boca e ali sim, dentro da cova, operar um milagre. Porque muitas vezes na nossa vida nós precisaremos entrar na cova, nós precisaremos entrar numa fornalha para ver um milagre e o livramento do Senhor. O texto termina esse capítulo 6 dizendo que quando
No outro dia, o rei Dário vai até a cova e pede para tirarem a pedra, para que ele pudesse saber o que tinha acontecido com Daniel. Não existia nenhum ferimento no corpo de Daniel. E a palavra diz no versículo 23 que nada aconteceu com ele, porque ele confiou. Esse é o segredo. Confiar no Senhor, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente daquilo que nós estamos vivendo, porque Deus se agrada daqueles que são gratos e confiam no nome dele, sabem quem ele é. E Daniel sabia quem Deus era para ele, por isso Deus o livrou. E Deus trabalha com propósitos. E olha que lindo o propósito de Deus nessa história. No final desse capítulo 6, a palavra de Deus diz que depois que isso aconteceu, o rei Dário ficou tão impressionado, tão impactado, que ele fez um outro decreto e uma outra lei, exaltando o nome do Deus de Daniel. Deus não faz nada por acaso. Ele quer e Ele permite nas nossas vidas que aconteçam adversidades para que o nome dele seja louvado. Existe um propósito para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente tenha experiências e que a gente possa ver a mão de Deus na nossa vida. Portanto, se existe uma cova aberta na sua vida, se existe uma fornalha em que você está vendo que você está entrando, não se desespere. Se existe um decreto de morte na sua vida, recorra ao Senhor. Vá de encontro daquele que pode livrá-lo. Vai de encontro daquele que tem a solução para o seu problema, porque o que Ele quer de nós é que a gente tenha uma conduta de intimidade, de busca, mas principalmente de confiança. Porque nada, mais uma vez eu digo, nada vai acontecer na vida de vocês se Deus não permitir. E ainda que Ele permita, você não estará sozinho, porque Daniel também não ficou. Que Deus abençoe o seu dia, que o Espírito Santo ministre o seu coração através dessa palavra e que você possa entender que no momento da adversidade, o único lugar em que nós devemos ir é a presença do Senhor, pois é ela que nos traz a vitória, a paz e que nos faz andar sobre as águas. Deus abençoe mais uma vez a sua vida e o seu dia, em nome de Jesus.